Glórias a Deus, aleluia. Quero saudar todos, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início aqui a este vídeo, essa gravação, que muitos não dão importância, quando é algo que se trata da palavra de Deus. Muitas pessoas não dão importância, mas queira sim ou queira não, é a maior parte, a maior fatia, é a maior graça que existe sobre essa terra, é a palavra de Deus. Se você não der crédito, não dá crédito, você não vai ter parte com Deus. Também na sua vida futura, eterna, pode até você ser bem-sucedido aqui nessa terra, mas lá no céu você não vai morar, não vai chegar, meu irmão. Olha que ainda é tempo, depois você não se arrependa. Você que ainda não aceitou a palavra, não aceitou a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, estou com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Estamos meditando em algum versículo nesta noite. E Deus vai nos abençoar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus que está neste lugar, neste momento, para nos agraciar com esta palavra, para nos dar entendimento. E por que não dizer discernimento? É o melhor também, né, meus irmãos? Também não, é o melhor. Vamos ler a palavra de Deus. Aos Romanos, capítulo 5, versos 12, diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque ante a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado. Não havendo a lei, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés e até sobre aquele que não pecaram. A semelhança da transgressão de Adão, o qual a figura daquele que
havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito com a ofensa, porque se pela ofensa de um homem glória, Deus, aleluia a Deus, porque se pela ofensa de um morreram muitos mais. A graça de Deus, glória, é o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos, e não foi assim o dom como a ofensa. Por um só pecou, porque o juízo veio de um só ofensa. Na verdade, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse mundo, mas os que pecaram, a abundância da graça é do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justiça. Aleluia. Justificação da vida. Pecou Adão, veio a morte, né, meus irmãos? Pelo pecado de Adão veio a morte. Pecado, o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz. Então nós, por esses trechos que lemos aqui, por um só homem veio o pecado. E esse homem é Adão, todos pecaram. E por um só homem veio a salvação, a justiça, o dom gratuito. Meus irmãos, entre esse meio surgiu a lei no tempo de Moisés,
de Adão até Moisés, mas vimos que após a morte de Cristo, Jesus Cristo, surgiu a graça, e a graça está em nosso alcance, em nosso meio, até o fim do mundo. E agora tem o preço, e o preço Jesus já pagou lá na cruz, foi alto, preço de sangue, para nos dar condições. Em primeiro lugar, até então, antes da morte de Cristo, nós não tinha nem como pregar. Na lei era só sacerdote que pregava, que anunciava e também intercedia com oferta, holocausto. Mas após a morte de Jesus, no momento que ele expirou, o véu se rasgou e nos deu esse direito de falar a palavra de Deus, de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Muito importante nós meditar nessa parte. Mas o mais importante ainda é obedecer a Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Amém? Graças a Deus. Essas são as palavras que Deus nos deu nesta noite. O Espírito Santo de Deus há de falar no teu coração, no meu coração, no coração daquele que vai ouvir. Vai ouvir esse vídeo. E eu não posso fazer com que você possa sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo. Só você mesmo dá lugar ao Espírito Santo de Deus, ou eu também, qualquer um de nós. E aí nós vamos receber a graça, a bênção do Senhor. O único Salvador, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E o único Salvador é Jesus Cristo. E Ele está aqui, Ele está presente, Ele está contemplando a mim e a você aí onde você está. E assim, meus irmãos, vamos ficar com essa palavra nesta noite. Estaremos orando neste momento, estarei orando, e você também pode orar e pedir a direção do Espírito Santo de Deus, como eu também preciso. De mim eu não tenho nada, a não ser a graça e o prazer de anunciar esta palavra, levar essa palavra, fazer o ID de nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso eterno Deus, Pai que está no céu, neste momento eu peço que o Senhor há de entrar com providência a cada um de nós nas nossas vidas, e assim, ó Deus, nos dar, ó Pai, entendimento, discernimento, sabedoria do alto, força. Necessitamos de muita força, porque as tentações são muitas, as ofertas são muitas, e existe um leão rosnando ao redor de cada um, procurando atragar a quem ele pode, a quem ele possa. E a quantidade maior ele pretende levar para condenação eterna junto com ele. Sabemos, ó Deus, que a obra do adversário, de Satanás, é
arrastar as pessoas para o mundo, fazer a vontade da carne as pessoas e depois, no dia do juízo, ser condenado para queimar no fogo do inferno. Palavra dura, mas essa é a realidade. A função dele é esta. Mas pelo poder do sangue de Jesus Cristo está repreendido toda a astúcia de Satanás, seus adeptos e seus seguidores. E eu peço ao Senhor que coloque seus anjos com a espada desembainhada e o escudo para nos dar livramento e a graça pelo poder do sangue de Jesus. A vitória é nossa. Cura os enfermos, ó Pai, ó Jesus, e que seja feita a vontade do Pai. Liberta os oprimidos, dai força àqueles que estão com o coração contrito. Abre as portas, meu Deus, quebra as correntes, derruba, Senhor, as muralhas, as barreiras, para que nós possamos vencer. Em nome de Jesus, a vitória será nossa, pelo poder do sangue de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu despeço aos irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Que todos tenham uma boa noite e que descansem em paz. E aquele que está viajando, que Deus coloque as mãos sobre cada um, guardando e livrando de todo mal. E assim, meus irmãos, ficamos com essa palavra, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E amém. E amém, Jesus. Aleluia.